Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Júnior Rabelo do canal Living and Learning. Vou trazer mais um tutorial para vocês, dessa vez sobre o Google Formulários, tá? O Google Forms. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo curtinho, bem amador, sobre o Google Forms, mas agora eu resolvi fazer um vídeo mais bem elaborado, um vídeo mais completo sobre o Forms, tá? E por ser um vídeo mais completo, ele realmente vai ficar um pouco longo, mas eu dividi ele em partes, então eu vou colocar aí abaixo na descrição do vídeo o acesso para você ir para os outros tópicos. Então, caso você tenha interesse em pegar somente um daqueles tópicos, você já pode ir direto, não precisa assistir o vídeo todo, certo? Eu vou fazer isso para facilitar a localização da informação que você precisa, tá bom? Bom, os tópicos que eu vou abordar aqui nesse vídeo são o seguinte: eu vou começar aqui na introdução, que seria aonde usar o Google Formulário. Para que serve o formulário? Quais as vantagens do formulário? Depois a gente vai para o acesso, vou mostrar como você acessa o formulário, as diferentes formas. Depois as ferramentas e a criação de questões, tá? Vou tentar explorar bastante as várias formas de questões, de perguntas, né? Como você usar todas aquelas ferramentas, como adicionar uma imagem, um texto, como você selecionar a resposta correta lá para já dar um feedback automaticamente ao aluno, como você colocar algum feedback, um retorno para o aluno sobre aquela questão e por aí vai. Em seguida, a gente vai para aquela parte mais superior, para a barra superior do formulário, onde tem as configurações, algumas coisinhas lá. Vou explorar bastante a parte de configurações também. Depois um testezinho rápido, só para a gente ver o que a gente fez e colocar na prática. E por último, a coleta dos resultados, né? Eu já vi muita gente com dificuldade sobre como visualizar os resultados e como explorar, né, na planilha ou no próprio Google Formulário esses resultados que foram coletados, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso roteiro. Se você precisar de uma parte dessa daí especificamente, você já pode ir lá na descrição do vídeo e ir direto para essa parte, tá bom? Então, vamos lá. Bom, começando aqui pela introdução. Onde é que a gente usa o Google Formulários e para que ele serve? Durante esse vídeo eu vou falar muito da minha experiência com o Google Formulários, tá? Eu não sou nenhum expert nisso, mas eu tenho usado bastante já, então tenho uma certa experiência. Então, eu uso basicamente o Google Formulários para fazer questões para os meus alunos, enviar questões para eles, questões com correção automática, tá bom? A maioria das questões que eu faço são assim, então eu não vou ter o trabalho depois de estar corrigindo questões, no máximo dar uma olhadinha ali em uma ou outra que precisa dar um feedback a mais para o aluno. Pode ser usado também, por exemplo, para um simulado do Enem, você pode fazer lá 90 questões, dividir matérias, tudo direitinho, tranquilamente. Você pode usar para fazer enquetes, perguntas. Por exemplo, chega na época de feira de ciências, né, e a gente fica lá, algumas equipes lá, passando nas salas para coletar, fazer uma pesquisa de opinião, por exemplo. Pronto, o Google Formulários já faz isso diretamente. Recentemente, nós utilizamos já na nossa escola o formulário para fazer a escolha do livro que a gente vai adotar agora em 2020. Então, formuláriozinho, rapidinho, envia lá nos grupos do WhatsApp, né? E os professores votam e logo você já tem ali o resultado que você precisa. Então, dá para utilizar tranquilamente. Talvez você esteja pensando, mas vale a pena mesmo usar o formulário? Será que não seria muito mais fácil só mandar um questionário em PDF para o meu aluno ou até fazer essa coleta, né, essa enquete aí, perguntando no privado de cada professor? Acreditem, vale muito a pena. Você gasta um pouquinho de tempo lá criando o formulário, mas depois que você cria, pronto. E depois você só vai ter o trabalho de coletar
os resultados. Somente isso, não vai ter mais que estar corrigindo. O feedback eu já coloco para o aluno, então ele já vai ver o porquê que aquela questão está certa, o porquê que aquela questão está errada. Então, o aluno também prefere fazer no formulário porque ele já tem um retorno na hora das respostas dele. Então, vale muito a pena mesmo fazer o formulário. Agora vamos para como acessar. Existem basicamente 3 formas para você acessar o formulário. Vamos aqui a que eu mais uso, que é através do Google Sala de Aula, o Google Classroom. Tá? Vou entrar aqui numa das turmas, eu venho em Atividades, Criar, e eu escolho a opção Atividade com Teste. Tá bom? Quando eu escolho a opção Atividade com Teste, aqui embaixo ele já vai gerar um formulário automaticamente no formato de teste. Ok? Eu posso também, deixa eu cancelar aqui, criar uma atividade normal e vir aqui, clicar em Criar e escolho Formulários. Tá bom? Posso fazer dessa forma também, tranquilamente. Inclusive aqui ele já abriu aqui para mim o formulário. Ok? Então, essa é a primeira opção. Segunda opção que você pode fazer quando você usa o navegador Google Chrome, aqui do lado ó, você tem aqui esses 9 pontinhos que são os Google Apps. Na verdade, não só no navegador Google Chrome, em qualquer página da Google. Porque o Chrome aqui, o meu já está configurado para entrar na página da Google. Você tem isso. Que são aqui, aqui são os atalhos, né, para os aplicativos da Google. Então, você procura formulários. Quando você clica aqui, você já vai direto para o Google Formulários e você pode clicar aqui em branco, a não ser que você queira usar alguns dos modelos, tá bom? Então, você também tem essa forma aqui. E a outra forma seria pesquisando mesmo aqui no seu navegador, Google Formulários, vai na primeira opção, ir para Formulários Google e também já vai estar naquela. Então, a primeira opção, se você vai criar um questionário, já é mais rápido, porque o formulário ele já vai estar anexado lá no Google Classroom, naquela turma lá que você estava criando a atividade. Né? Segunda opção seria também bem viável, mas a vantagem dessa daqui é porque o formulário ele já está anexado. Ok? E um detalhe, quando você cria aqui o formulário sem ser pelo Google Classroom, você está criando um formulário geral, tipo um formulário que vai ser usado para uma pesquisa, em que você não precisa atribuir uma resposta correta para aquele item, ok? Ele não está no formato teste. E tem como converter no formato teste, Júnior? Tem sim. É só você vir aqui, olha, configurações, testes, e você clica em criar testes, salvar, pronto. Agora o seu formulário está no formato de testes, ou seja, para você fazer uma prova ou uma atividade em que você pode atribuir uma resposta correta para a questão, ok? Então, vou fechar esse daqui, vou encerrar isso aqui e vou fazer o processo aqui de atividade com teste. Clico no formuláriozinho aqui e ele já vai abrir. Só voltar aqui um pouquinho, tem essa opçãozinha aqui, ó, bem interessante, do importação de notas. Esse aqui é um recurso bem legal. Porém, se você é, por exemplo, um professor da SEDUC, de algum órgão aí, que usa e-mail institucional, essa ferramenta não é muito legal, ela não dá para ser bem aproveitada, porque quando você marca aqui essa opção, né, ela vai exigir que o aluno responda o questionário utilizando também o e-mail institucional. Por exemplo, aqui no meu caso, a SEDUC Ceará, né, SEDUC-CE, então o aluno vai ter que responder utilizando aquele e-mail institucional. E muitos alunos, infelizmente, não usam. Né? Ele até usa lá no Google Sala de Aula, mas quando vai para o Google Chrome para responder o formulário no Google Chrome, ele está usando o e-mail pessoal, então vai dar erro, aí é muito trabalho. Então,
não dá certo isso aqui, tá bom? Agora vamos para o formulário, ok? Em si, temos aqui, vamos explorar aqui um pouquinho, tá bom? Ele já vai abrir aqui nesse formato aqui, sempre, tá bom? Onde a gente tem aqui, digamos, o título, isso aqui seria o título da primeira sessão, vou colocar aqui um título aleatório, por exemplo, avaliação bimestral, traço, primeiro bimestre, tá bom? Esse aqui é o título dessa sessão. Isso aqui depois, quando eu criar outra sessão, ele vai aparecer lá, sessão 1 de tantas, tá bom? Mas por enquanto está só assim. Quando eu clico aqui, olha, aqui é a parte do título do formulário mesmo. Eu posso colocar um outro título se eu quiser. Aqui, por exemplo, só avaliação bimestral, ok? Posso marcar com estrelinha para dizer que ela é, digamos, importante, alguma coisa assim. Posso escolher aonde eu vou salvar, porque se eu não escolher ele vai ficar solto lá no Google Drive, tá bom? Geralmente eu deixo solta mesmo, sem problema. Agora voltamos para cá. Posso adicionar uma descrição se eu quiser, eu não costumo fazer, tá bom? Então, vem aqui. Vamos explorar agora os tipos de questões. Eu vou ficar entre os tipos de questões aqui e também entre essa barrinha lateral aqui, explorando alguns recursos aqui, tá bom? Então, vamos colocar aqui o primeiro deles aqui, primeiro tipo de questão. Nome. Nome do aluno, nome completo do aluno, tá bom? Esse tipo de questão aqui, né, para o aluno preencher o nome completo, a gente escolhe resposta curta. Tá? Para esse tipo de questão, resposta curta vai ser uma respostazinha simples, curta. Tá? Aqui, olha, veja que, como eu estou fazendo um teste, ele já vai me dar a opção aqui de marcar a resposta correta. Não existe resposta correta para cá, tá? Veio zerado, ótimo, às vezes ele já é marcado aqui com um ponto, se for é só diminuir aqui para ficar zero. Não existe uma resposta correta para isso aqui, tá bom? Mas eu vou marcar aqui como obrigatório, para que ele não esqueça de marcar alguma coisa. Pode até ser que ele digite aqui só qualquer coisa aqui, um A, e vai passar, tá? Mas pelo menos ele vai ter que digitar alguma coisa aqui. Então, ajuda ele não esquecer, ok? Então, primeiro tipo de pergunta aqui já foi, tá? O segundo aqui seria parágrafo. Isso aqui já é para uma resposta mais complexa. A gente vai explorar isso aqui um pouco mais à frente. Daqui, eu posso, para ir para a próxima, eu posso tanto duplicar aqui essa questão, ou eu posso clicar aqui em adicionar pergunta, ok? Vou em adicionar pergunta. Agora vamos em turma. Turma. Vou colocar aqui primeiro ano A, primeiro ano B, vou colocar também segundo ano A, eu acabei apagando o outro. Segundo ano A, segundo ano B. Posso copiar e colar, se quiser fazer mais rápido, tá? Como são só esses, então eu vou só mesmo digitar. Mas quando eu tenho que fazer muitos, eu copio e vou colando e mudo só a letra no final. E eu resolvi colocar aqui primeiro, segundo e terceiro, porque lá na frente eu vou fazer um esqueminha com isso aqui, tá? Beleza. Obrigatório também a marcação. Veja aqui que ele já está marcando um ponto. E eu não quero um ponto aqui porque é apenas para identificar. Então, eu vou marcar como 0, tá? E concluído. Mas eu também vou deixar como obrigatório para que ele marque a turma dele, ok? Vamos explorar agora um outro recursozinho aqui, olha, que é adicionar título e descrição, tá bom? Vou clicar aqui, veja que ele já apareceu aqui um campozinho para título e descrição. Eu vou colocar aqui nesse título identificação, tá? Que seria a parte de identificação do aluno. Ou você coloca aí o título que você quiser. Eu vou subir um pouquinho mais, ó, só clicar aqui, ó, aliás, só colocar o mouse aqui em cima, já aparece aqui essas 4 setinhas, eu vou clicar, segurar e vou subir e vou colocar aqui, tá bom? Identificação. Descrição não vou colocar nada não. Vou criar outro aqui, outro título, vou colocar um pouco mais acima, que eu vou colocar
como instruções. Júnior, tenho que colocar tudo isso mesmo para fazer um teste, alguma coisa? Não, pessoal, eu estou mostrando aqui as ferramentas e mostrando como você faz um teste, uma prova bem bonitinha, bem organizadinha para o seu aluno. Se não quiser, não precisa fazer tudo isso não, tá bom? Mas eu estou já aproveitando para mostrar os recursos que você tem. Descrição aqui, eu colocarei a instrução. Já deixei uma página aqui aberta, já com a descriçãozinha, uma orientaçãozinha aqui bem geral sobre a prova. Pronto, e o aluno tem aqui uma descriçãozinha, você coloca o que você quiser aqui como instruções, né? Você tem tanto tempo para fazer a prova, faça isso, faça aquilo, tanto faz, fica a seu critério, tá bom? Então aqui eu já tenho identificação, nome, turma, tal, beleza. Se você quiser colocar mais alguma coisa, vamos explorar aqui mais algum campozinho aqui. Eu cliquei aqui só para adicionar um campo aqui abaixo. Vamos colocar aqui data, campo data. Data da aplicação da prova, ou a data que você realizou a prova, tanto faz. Ele vai marcar aqui o dia, mês e ano, tá bem? Vou colocar aqui 0, porque eu não quero que atribua ponto a isso aqui, tá? Você pode colocar, por exemplo, data de nascimento do aluno, se você quiser que ele coloque a data de nascimento, o que você quiser aqui. E só para explorar ainda mais um dos tipos de questões aqui, vamos colocar o horário. Vamos colocar aqui, horário de início. Júnior, você faz isso nas provas, nos testes? Não, eu não faço. Mas eu estou, como eu já falei, explorando aqui os tipos de questões ou os tipos de informações que você pode pedir ao seu aluno ou você pode pedir no seu formulário, tá bom? Então, já vimos já 3 tipos aí, basicamente. Beleza. Obrigatório e obrigatório, ok. Agora vamos adicionar uma nova seção, que é aí onde a gente vai realmente iniciar as questões. Vou clicar aqui ó, na barrazinha lateral, adicionar seção, ok? Dá um título aqui a essa seção, vou colocar assim, questões, primeiro ano. Posso colocar aqui português, matemática, ou questões disso, questões da página tal, tanto faz, da maneira que você queira trabalhar aí, ok? Aqui é o título dessa seção. Vou adicionar agora a questão. Veja que aqui ó, já mudou a seção, né, para uma de 2, ok? Vamos ver como é que está até agora? Aqui em cima, olha, você tem esse botãozinho de visualizar. Você pode ir clicando nele. Cliquei aqui e ele vai abrir aqui uma nova abazinha aqui para mostrar como é que está. Ó. Avaliação bimestral e tal, instruções, como é que o aluno vai visualizar. Nome completo, preenchimento, tudo direitinho, ok? Desse jeito. Vamos fechar, vamos voltar aqui para o nosso formulário. Agora vamos criar algumas questõezinhas aqui bobas, tá? Só para mostrar os tipos de questões. Aliás, aqui eu já tinha trabalhado mais um tipo, né? Que era o de múltipla escolha. Até esqueci de mencionar isso aí. Mas vamos fazer outra questão de múltipla escolha. Então, vamos lá. Vou criar questões bem aleatórias e bobas mesmo, tá, pessoal? Manga é. Manga é. Vamos escolher esse tipo aqui mesmo, múltipla escolha. Uma fruta, uma parte da roupa, uma mata densa, uma peça de carro. Vamos lá. Eu coloquei aqui com múltiplas respostas corretas possíveis, né? Intencionalmente, tá bom? Então, vamos lá. Vou marcar aqui agora a resposta correta. No caso, manga é uma fruta, manga é uma parte da roupa e manga também é uma mata densa, tá, pessoal? Aqui no Ceará, não sei se em outros estados vocês têm isso, uma manga para a gente é uma mata bem densa, uma mata bem fechada é uma manga, tá? Peça de carro não. Então, eu marquei 3 respostas como corretas. Clico aqui em feedback se eu quiser dar um feedback para essa resposta, né? Colocar aqui, por exemplo, manga pode ser uma fruta, uma parte da roupa e uma mata densa. Se
o aluno marcar incorreto, ele vai visualizar isso aí. E eu costumo colocar aqui também, se ele marcar a correta, só para reforçar a resposta correta que ele marcou, tá bom? Se você quiser colocar feedbacks diferentes, você pode, à vontade. Você pode também colocar um link aqui, tá? Para, por exemplo, um link de um site que tem uma explicação sobre aquilo. Você pode colocar um link também para um vídeo que você pode pesquisar no YouTube que vai explicar aquele assunto, aquela questão. Ok? Opção sua. Eu não costumo fazer porque realmente dá mais trabalho, mas é uma opção sua. Ok? Salvar. Aqui, ó, o aluno vai receber isso aqui. Concluído. Um detalhe sobre esse tipo de questão de múltipla escolha, que é o que eu quero realmente focar para vocês, explicar cada tipo de questão e o que você pode fazer com ela. Nesse tipo de questão múltipla escolha, o aluno só vai marcar uma resposta. Somente um. Ou ele vai marcar essa ou essa. E se ele marcar qualquer uma dessas corretas, vai dar ok para ele, correto, vai dar o ponto. Se ele marcar a errada, não, né? Lógico. Veja que aqui a pontuação estava marcado como 1. Eu também posso marcar 2, 3 se eu quiser. Vamos deixar em 1 mesmo. Tá bom? Beleza. Eu vou duplicar essa questão, porque eu quero aproveitar essa mesma coisa aqui. Só colocar aqui questão 2, só que agora eu vou mudar para caixa de seleção, tá? Mudei para caixa de seleção, veja que aproveita o texto todo. Venho aqui respostas corretas. Mesma coisa, tá? Continua com essas respostas corretas. O feedback também para mim é o mesmo, nesse caso aqui. Só que qual a diferença aqui de caixa de seleção para múltipla escolha? Na caixa de seleção, o aluno pode marcar mais de uma opção, tá? E no caso aqui, se ele marcar 1, 2, 3, beleza, acertou, tá bom? Se ele marcar somente uma correta ou 2 corretas das 3, vai aparecer lá para ele como errada, tá? Mas eu posso, lá na correção, atribuir uma pontuação para ele, tá? Digamos, ele acertou 2, eu posso dar o ponto para ele. Ou se eu quiser colocar essa questão, digamos, com 3, um exemplo. Ele acertou 2, eu posso marcar lá 2 pontos para ele. Se ele acertou 1, eu posso dar 1 ponto para ele. Ok? Eu posso fazer isso. O sistema vai reconhecer automaticamente como 0, né, como errada, porque para ele é tipo assim, você só acerta se marcar as 3 corretas, ok? Só vai dar o ponto cheio se você acertar as 3 corretas. Mas você pode atribuir uma pontuação proporcional para ele. Infelizmente, o formulário não faz isso. Se faz, eu não descobri como fazer, ainda não, tá? Então, essa é a diferença desse tipo de questão, ok? Se for, por exemplo, um formulário de pesquisa, você pode usar esse recurso quando a resposta possível é mais de uma. Digamos lá, você pergunta: qual sua cor, as suas cores favoritas? Vermelho, amarelo e azul. Pronto, ele marcou lá as 3 favoritas. Quais alimentos você consome no almoço? Feijão, macarrão, carne, frango, tal. Então, ele vai marcar um monte de alternativas lá naquele item, tá bom? Uma forma de você utilizar isso se for um questionário, tá? Vamos lá, vamos explorar outro tipo de questão aqui agora. Vamos para outra questão aqui. Deixa eu ver. Lista suspensa. Vamos aproveitar esse mesmo aqui. Só duplicar a questão. Vou colocar aqui 3. E lista suspensa. Do mesmo jeito, o mesmo critério lá dessa daqui, múltipla escolha, tá? Ele só vai marcar uma, só que agora, vou colocar aqui só um ponto, ele vai escolher numa listazinha. Ele clica lá e vai aparecer uma lista para ele, tá? Só mais uma opção para você fazer aqui nas suas questões, tá bom? Vamos ver mais outro tipo de questão aqui. Vamos lá. Ver aqui o tipo de questão. Vamos explorar agora parágrafo. Questão 4, né? Fale sobre a manga. Resposta correta. Vamos dizer aqui, vou atribuir aqui 3 pontos para essa questão, tá bom? O aluno vai escrever. Se eu vier aqui, ó, nos 3 pontinhos aqui embaixo e colocar descrição, eu posso adicionar uma descrição para essa questão. Escreva o que você sabe sobre isso, ok? Posso também
validar a resposta. Então, aqui eu posso colocar comprimento, por exemplo, o número mínimo de caracteres que eu quero nessa resposta. Posso colocar o número máximo de caracteres para o aluno fazer um texto muito grande. Eu posso escolher aqui expressão regular, tem que conter tal coisa, ok? Esses recursos aqui realmente eu não utilizo muito, então não vou nem explorar muito isso aqui não. Se você tiver mais informação, você pode deixar nos comentários aí. Como eu não utilizo muito esse tipo de questão, eu nem sei muito sobre esse aqui, mas eu sei que dá para você filtrar aqui, colocar, por exemplo, o mínimo aqui, vamos colocar 30 caracteres, então a resposta dele só vai passar, só vai ser aceita se tiver no mínimo isso aqui, ok? Vamos para outro tipo de questão aqui. Upload. Upload seria para o aluno, a pessoa que está respondendo, né, o questionário, o formulário, enviar alguma coisa para você, tá? Vou clicar aqui em continuar e eu vou fazer uma pergunta. Vamos colocar aqui 5. Envie uma foto de uma manga. Júnior, por que você escolheu manga? Sei lá, é porque eu gosto de manga, então eu escolhi manga aí para fazer, né? E fica fácil para criar aquelas questõezinhas lá com mais de uma resposta possível. Veja aqui as opções. Permitir apenas tipos de arquivos específicos. Se eu marcar essa opção, eu posso escolher o que eu quero. Eu quero só uma imagem. Se for, por exemplo, grave um áudio sobre tal coisa. Então, a minha resposta vai ser um áudio, né? Eu só vou aceitar áudio, não vou aceitar um documento de texto, não vou aceitar uma foto. Então, eu posso filtrar. Se eu não quiser filtrar isso aqui, eu só desmarco aqui e o aluno vai me enviar qualquer tipo de arquivo. Tamanho máximo do arquivo, você pode aumentar se você quiser, tá bom? Respostas corretas aqui. Veja só, não tenho como dar uma resposta correta para isso. Então, lá na correção, você pode ir lá e analisar aquela gravação, aquela foto, a resposta do aluno e dizer se ele ganhou o ponto ou não. Tá? Eu posso atribuir aqui 1, 2 pontos, o tanto que eu quiser. E o feedback também, como vocês viram lá. Tá bom? Vamos lá para mais um tipo. Pergunta 6. Vamos lá, 6. Acho que nessa 6 eu vou usar um recursozinho aqui de importar respostas. Deixa eu excluir essa daqui. Ok, excluí. Vamos aqui, nessa barrazinha de ferramenta, ó, tem essa opção aqui, importar pergunta. Se você já tem algum questionário, você pode vir aqui, importar, tá? Então, você vai localizar o formulário onde você tem aquelas questões, tá bom? Deixa eu localizar aqui um formulário em que eu já tenho algumas questões. Acho que é esse. Como usar, selecionar. Ele vai aparecer aqui, ó, do lado as questões, tá? Então, eu vou procurar somente a que eu quero. Tem aqui, deixa eu ver... Relacione colunas. Vou aproveitar essa daqui, tá? Vou importar essa daqui e vou importar essa daqui também. Grade múltipla escolha. A 6 e a 7. Vamos importar essas daí. Pronto, vejam que elas já apareceram aqui, ó. Relacione as colunas. Esse aqui é um tipo de questão de grade de múltipla escolha. Eu pulei aqui escala linear, mas daqui a pouco eu volto para ela, tá bom? Grade de múltipla escolha. Nessa daqui, eu coloco aqui, né, umas alternativas na primeira coluna e vai associar com a segunda coluna, tá bom? Lembra desse tipo de questão aqui? Múltipla escolha? Pronto, ela é semelhante a essa, só que agora vai associar. Mas a questão do critério de resposta correta lá para o aluno é o mesmo, ele só vai marcar uma, ele só vai associar, por exemplo, a com a coluna 1 com a 2 com a D, por exemplo. Ele não pode associar o item 1 da primeira coluna com os itens B, C e D da outra coluna. Não dá, tá? Para isso, eu teria que usar essa daqui, grade de caixa de seleção, que eu já fiz, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, eu coloquei aqui,
em inglês, mango, apple, pineapple, lemon, orange, para associar com os nomes em português aqui. E a marcação das respostas, tá? Quando eu venho aqui, olha, só mostrar aqui, para digitar, só venho digitando aqui, clico Enter e aparece lá a opçãozinha para a próxima caixa, tá bom? Venho aqui em respostas corretas, eu posso desmarcar, marcar duas respostas corretas, tá bom? Posso fazer isso. No caso, se eu marcasse duas respostas corretas aqui, o que acontece? O aluno pode optar por uma delas. Se ele escolher qualquer uma dessas respostas, vai aparecer correto para ele. E aqui também a atribuição de ponto. Um ponto para essa, um para essa, um para essa, um para essa. Ok? Se ela acertou essa linha, um ponto, acertou essa linha, um ponto, e assim vai. Um detalhe. Ele tem que marcar pelo menos uma resposta em cada linha, se você mantiver isso aqui marcado, tá? Se você desmarcar, aí não, ele pode marcar uma linha, a outra não marcar e por aí vai. Decida bem se você vai exigir uma resposta dele em cada linha ou não, porque de repente você pode querer colocar aqui uma opção que não existe aqui. Que não existe uma resposta aqui. Se eu quiser colocar, deixa eu ver aqui, grape, uva, não tem uma resposta aqui, tá? Então, ele ficaria em branco, tá bom? Então, se eu quero colocar desta forma, eu tenho que desmarcar isso aqui. No caso, também o aluno, se ele quiser pular essa questão e não responder nada, ele pode fazer isso, tá? Então, fica a seu critério essa opção. O outro tipo aqui de questão, vou colocar aqui, vou mudar para grade de caixa de seleção. Nesse caso aqui, olha, eu posso marcar mais de uma resposta, tá? Por exemplo, aqui, fiz aqui essa da matemática aqui. 1 vezes 1 dá 1. Deixa eu ver, 7 vezes 7 dividido por 1 também dá 1, então essas duas respostas são corretas. Lembra que aqui é caixa de seleção, então ele tem que marcar as duas para dar correto para ele. Se ele marcar só uma, do mesmo jeito lá daquele exemplo anterior que eu falei para você, você pode ir lá na correção, atribuir um ponto para ele por ele ter acertado pelo menos um item, ok? Então, fui relacionando aqui, olha, relacionei essa coluna com essa coluna aqui, ou seja, o valor aqui por extenso, o número por extenso e o cálculozinho aqui, tá bom? Se quiser, pode adicionar feedback também, tá? Eu não fiz isso, ok? Então, coloquei mais de uma opção aqui também, você pode fazer isso, tá bom? Então, mais esse tipo de questão aqui. Vamos para o próximo. Vamos para escala linear. Escala linear, pessoal, seria uma escala, por exemplo, de 1 a 5, ou de 1 a 10, de 1 a 7, você escolhe aqui, tá bom? Até quanto você vai colocar, em que você vai pedir alguma avaliação do aluno sobre aquilo. Por exemplo, o quanto você gosta de banana, sei lá. Vou botar aqui, é a 8, isso, a 8. O quanto você gosta de banana. Meus exemplos estão bem toscos, né? Então, eu vou escolher aqui na escala de 1 a 10, tá? E eu posso aqui colocar um marcador inicial, é opcional, não preciso colocar se eu quiser, mas eu posso botar aqui, exemplo, amo de paixão, e no último, odeio com todas as minhas forças, tá? Então, lá no questionário vai aparecer para ele, lá o 1, amo de paixão, e o 10, odeio com todas as minhas forças. Então, ele vai escolher um número entre isso aqui, tá? Posso atribuir resposta correta ou não. No caso, isso aqui para mim não faz sentido uma resposta correta, né? Aliás, um ponto, atribui pontuação para esse tipo. Posso adicionar feedback também, se eu quiser. A resposta correta nem tem como, né? Agora eu vou voltar só aqui um pouco mais para o começo, porque eu quero
utilizar um pouquinho mais dessas ferramentas aqui, ó. Eu posso adicionar uma imagem, certo? O que eu costumo fazer? Costumo colocar o texto nessa minha imagem, tá? Pode ser, por exemplo, um infográfico, qualquer coisa do tipo, ou o texto mesmo. A prova de português tem um texto lá. Júnior, mas eu não posso colocar o texto aqui, não. Pessoal, fica complicado. Vou logo avisando para vocês. Isso aqui, o ideal não é você colocar um texto muito grande. Já vi gente colocando, dá certo, aparece, mas não fica muito legal. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou lá se eu, por exemplo, pegar um texto da internet, eu só printo aquele texto, né, salvo a imagem e puxo a imagem do texto. Se eu não tenho da internet para ser digital ou é um trecho, alguma coisa assim, eu vou lá no PowerPoint, então coloco aquele texto, um slide, e salvo o slide como imagem. Lá nas opções de salvar lá, você pode escolher PNG ou JPG, tá, que é a imagem. Então, eu tenho aquele texto naquela imagem, vai aparecer bonitinho para o aluno aqui aquele texto, tá bom? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vou adicionar aqui uma imagem. Veja que aqui eu posso fazer upload, ou seja, puxar do meu dispositivo, do meu computador. Posso usar a câmera, posso puxar de uma URL, uma foto que já existe aqui do Google Drive, ou posso até pesquisar uma imagem do Google. Se eu quiser pesquisar aqui, um exemplo, infográfico. Infográfico exemplos. Não, sobre Covid, vamos lá. Então, ele vai me dar aqui, ó, infográficos. Eu posso puxar esse aqui, olha, clico nele, inserir. Vamos inserir aqui o infográfico. Veja que ele ficou aqui. Eu queria que ele ficasse no início, mas ele foi para cima. Então, eu vou arrastar para cima. Puxar aqui e vou reordenar. Pronto, já está em cima. Posso colocar um título aqui. Infográfico sobre Covid-19. Tá bom? Nesses três pontinhos aqui, olha, eu tenho algumas opções, o alinhamento, tá? Posso colocar centralizado, posso alterar, eu posso remover essa imagem, tá bom? Veja que aqui, ó, vai aparecer para o aluno essa imagenzinha aqui bonitinha. Vamos fazer outra aqui, vamos colocar outra, fazer de outra forma. Vamos fazer upload aqui. Procurar, então eu vou acessar aqui, ó, meu computador, tá? Já tem algumas imagens aqui que eu já coloquei antes já, para fazer esse formulário. Posso clicar duas vezes ou só seleciono aqui e clico em abrir. E essa imagem vai aparecer aqui para mim. Vou colocar um título qualquer aqui. Esse aqui é um Mind Map. Pronto, Mind Map, beleza. As próximas questões o aluno vai fazer com base nisso aqui, tá? Posso puxar isso aqui para onde eu quiser. Eu posso colocar essa imagem e utilizar nas próximas 3 questões, ou só nessa questão aqui, e depois outra imagem. Eu posso fazer da maneira que eu quiser. Posso arrastar aqui, olha. Colocar aonde eu quiser, tá bom? Vamos fazer só mais um aqui agora. Colocar depois dessa. Veja que é totalmente aleatório aqui, tá, pessoal? Adicionar a imagem. E vou pegar agora a imagem de um texto aqui para mostrar a vocês como que fica. Deixe-me ver. Aqui. Esse texto aqui eu fiz no PowerPoint, tá? Aqui, ó. Ele vai aparecer bem legalzinho para o aluno. Fiz no PowerPoint, salvei como imagem, beleza? Posso colocar um título aqui, qualquer, para essa imagem. Vamos fazer outro. Vamos lá, vou para cima aqui, clicar aqui, vamos adicionar agora um vídeo, adicionar vídeo. Posso pesquisar diretamente no YouTube, ou eu posso já ter uma URL aqui e colar essa URL, tá bom? Vamos colocar aqui um vídeo, deixa eu ver, pesquisar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial. Dou um Enter aqui, então ele vai me dar alguns vídeos, né? Eu vou selecionar aqui o vídeo que eu já assisti previamente. Eu sei que é um vídeo bom, dá para o aluno assistir e entender, ok? Posso só clicar, por exemplo, vou pegar esse aqui, curtinho, né? Resumido, selecionar. Então, está aqui o vídeo. Do mesmo jeito, posso alinhar o vídeo, colocar uma descrição do vídeo aqui, tá? Vamos fazer outro aqui.
Dessa vez vou pôr URL. Eu vou aproveitar aqui uma URL minha, né? Vou aqui, Ctrl C, pegar um videozinho que eu já tenho aqui no canal, aproveitar para fazer a propaganda, né? E selecionar, pronto. E já tem aqui mais um vídeo, tá? Que vai ser exibido lá para o aluno. De repente você pode colocar, assista o vídeo a seguir e responda as próximas questões. Alguma coisa do tipo, tá? É um recurso a mais para você. Bom, vamos ver. Vou clicar aqui no final e vou para a última opçãozinha aqui dessa barra, que seria adicionar seção. Quando eu clico aqui em adicionar seção, vejam que já apareceu aqui, seção 3 de 3, e eu posso renomear essa seção aqui, né, colocar o título que eu quiser para essa seção, tá? E aqui, novamente, iniciar as questões, um outro tipo de questão, tá bom? Só que, no caso, eu não vou utilizar agora essa seção aqui, não. Eu vou excluir. Quando eu venho aqui nessas três barrinhas, eu posso duplicar, mover a seção, que eu posso subir ou descer, excluir e mesclar com o item acima. O que acontece com essa opção? Vou até falar aqui. Se eu tiver algumas questões aqui, digamos 3 questões, eu clicar em mesclar com o item acima, essas questões vão passar para a seção anterior, tá bom? Vai acontecer isso. Então, eu vou excluir, porque o que eu quero fazer aqui agora é duplicar toda essa seção aqui. Eu vou clicar aqui e duplicar. Beleza? Ela já apareceu lá embaixo. Questões primeiro ano. Deixa eu ver aqui. Primeiro, ok. Questões primeiro ano. Vamos aqui. Pronto. 3 de 3. Eu vou colocar agora segundo ano, porque eu quero, vou mostrar um detalhezinho para vocês aqui, um recurso que vocês podem utilizar, então eu vou fazer dessa forma. Eu vou considerar essa parte aqui, essa seção, como se fossem as questões do primeiro ano, essa seção aqui como sendo as questões do segundo ano. Obviamente, nós temos aqui as mesmas coisas, né? Vou só mudar essa imagem aqui de ordem para até facilitar a visualização. E vou duplicar aqui mais uma vez, porque eu quero uma terceira. Veja que já mudou aqui, ó, 3 de 4. Restaurar. Não sei nem porque está aparecendo essa mensagem aí, nem li direito, mas vamos passar. Seção 4 de 4, eu vou colocar aqui, agora, terceiro ano, tá? Isso aqui, como eu falei, é opcional. Estou apenas mostrando recursos para vocês. Tem gente que faz assim, para não ficar criando vários formulários, um formulário para o primeiro, um formulário para o segundo, um formulário para o terceiro. O que faz? Coloca tudo no formulário, tá? E lá em cima, na parte da escolha da turma, é que vai dividir para onde que o aluno vai. Se ele vai responder as questões do primeiro, as questões do segundo, as questões do terceiro, tá? Se for um formulário de pesquisa, você pode usar esse recurso. Por exemplo, se o aluno marcar essa opção, eu quero que ele responda esse tipo de questão. Se o aluno marcar essa outra opção aqui, eu quero que ele vá para essas questões aqui, entendeu? Você pode dividir, direcionar o aluno para onde você quiser, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou colocar agora esse infográficozinho aqui no início, tá? Do terceiro ano. Vamos lá para cima agora, porque aqui eu vou mostrar como vocês vão direcionar o aluno de vocês. Lembra que a gente tem a seção do primeiro ano, do segundo e do terceiro. Então, eu vou aqui, ó, clico, né, para selecionar esse campozinho, vou aqui nos três pontinhos e coloco ir para a seção com base na resposta. Veja só, então abriu aqui. Se o aluno marcar primeiro A, clico na seta, ele vai para a seção questões primeiro ano. Do mesmo jeito, com primeiro B, questões primeiro ano. Segundo A, ele vai para as questões do segundo ano. E assim você faz da maneira que você quiser, tá bom? Você pode colocar seções diferentes. Sei lá, vou pensar aqui no exemplo, agora aí está fazendo o questionário, aí vai colocar o aluno que você costuma fazer dieta, resposta sim ou não.
Beleza. Se o aluno responder sim, então ele vai responder essas questões aqui. Se o aluno responder não, então ele vai responder esse tipo de questão, tá? Você pode usar desse jeito. Então vai acontecer exatamente isso. Quando o aluno marca a resposta lá, que ele passar a sessão, né, que ele confirmar lá, ele já vai ser direcionado para aquele tipo de questão dele, para aquela sessão dele. OK? Então, terminamos essa parte das ferramentas e a criação das questões. Espero que tenha dado para compreender aí todas as formas, né, de se criar uma questão, todas as alternativas aqui de questões, ok? Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí que assim que possível eu vou responder. Então agora nós vamos passar para essa barra superior aqui, tá? Vamos explorar aqui esses recursos, tá bom? Já falei aqui sobre o título, né? Sobre a marcaçãozinha aqui da estrelinha para marcar como uma preferida, um formulário preferido. Vamos aqui agora nessa próxima opção, que é os complementos. Vamos lá. Complementos, vamos nesse primeiro aqui, Form Limiter. Eu realmente não utilizo muito esses complementos, tá? Tenho aqui o Set Limit, que seria colocar um limite. Para que serve isso aqui? Ele vai aparecer aqui essa caixazinha aqui do lado. Eu vou colocar um limite de resposta do meu formulário. Vou aqui nas opções. Por exemplo, Date and time seria data e hora, né? O dia e hora. Number of form response seria o número de respostas do formulário. Se eu vier nessa primeira opção, eu vou dizer, por exemplo, esse formulário vai estar ativo até o dia, deixa eu ver, 30 de março de 2021. Quando terminar aquele dia, pronto, fecha, ninguém responde mais, tá bom? Posso colocar a hora também. E o número de respostas seria 200 respostas. Eu quero somente coletar esses 200 resultados aqui. Pesquisa com 200 pessoas. Completou as 200, fechou o formulário, tá bom? Então, vamos só marcar aqui o primeiro. E aqui você vai colocar, abrir o calendário aqui, né? E você pode escolher a data e também a hora. Então, você seleciona aqui o tempo. Eu não vou utilizar isso aqui. E também, number of form responses, eu posso colocar aqui 200 e pronto. Chegou em 200, já era, tá bom? Salvar, eu não vou salvar isso aqui. Vamos a outro complemento, que seria esse Hypatia, eu acho que é assim que fala, esse nome aqui não é inglês, eu acho que vem do grego, se não me engano, ou latim, sei lá. Então, aqui é mais para o pessoal da matemática, da física. Você pode aqui clicar no Mini Editor, que vai abrir uma caixinha aqui com um editor de fórmulas, ou abrir mesmo aqui o editor de fórmulas aqui, certo? Onde você tem aqui várias ferramentas para criar aquelas formulazinhas, vou fechar aqui, da matemática, tá? Posso colocar, por exemplo, isso aqui, clico, raiz quadrada de 3, por exemplo, que 3, 9, que vai dar 3, entendeu? Então, posso fazer assim, tá? Posso vir aqui em vários recursos, eu realmente não conheço muito isso aqui, porque eu não sou da área de matemática, então eu não uso com frequência, tá? Na verdade, eu nunca nem usei, para falar a verdade. Concluir isso aqui, né? Vou inserir isso aqui lá no meu formulário, o que eu faço? Eu vou criar um link. Criar um link aqui. Ele vai me dar um link, tá bom? Ele diz aqui que foi criado um link, né, e foi colocado na área de transferência. Então, posso vir aqui, abrir uma nova aba, Ctrl V, tá? Porque ele já está na área de transferência, como se eu tivesse dado um Ctrl V. Aí eu cliquei como se eu tivesse clicado Ctrl C, perdão. Então, eu dou um Ctrl V aqui, ele já está lá, né? Então, aparece aqui a imagem, eu posso clicar com o direito e salvar a imagem e depois puxar a imagem daquele jeito lá. Ok? É importante fazer isso porque esse link só vai ficar ativo por 10 minutos, tá bom?
Vamos aqui na próxima. Personalizar tema. Aqui o que eu tenho de opção? Cabeçalho. Posso colocar uma imagenzinha aqui nesse cabeçalho. Eu gosto de usar para deixar mais bonitinho. Vem escolher a imagem. Posso usar qualquer uma dessas aqui que já tem. Eu posso fazer upload da imagem. Eu já tenho a minha imagenzinha aqui, certo? Cabeçalho aqui. Pronto, ela não aparece, pelo menos para mim aqui não aparece essa visualização aqui. Era para aparecer, né? Para poder direcionar, mas não aparece. Então, eu só clico em concluído, tá bom? Como foi que eu fiz essa imagem aqui? Veja que ela já vai aparecer bem legalzinha aqui para mim. Como foi que eu fiz essa imagem? No PowerPoint, tá bom? Tem só que se ligar na proporção aqui dessa imagem. Eu usei a proporção de 4:1, ou seja, eu fiz aqui ela com 40 centímetros de largura e com 10 centímetros de altura, tá bom? Eu configurei lá no PowerPoint, fiz isso aqui e salvei a imagem. Você pode usar também o Canvas, tá? E colocar nessa proporção, por exemplo, 1000, né? Acho que lá é px, se não me engano, que é de pixels, 1000 por 250, ok? Lembra dessa proporção, 4:1, tá? Então, vamos voltar aqui. Posso mudar a cor, posso usar qualquer uma dessas cores que já tem aí, ou posso colocar uma outra cor que eu queira. Adicionar, vou aqui nessa cor, então o formulário vai ficar com essa corzinha aqui. É essa cor para todas as seções, tá, pessoal? Seria legal se desse para diferenciar, né? Colocar uma cor em cada seção, mas não tem. E o estilo da fonte, o básico, que é o que eu já estou usando, ou posso colocar um formal, veja que vai só mudar aqui um pouco a fonte, tá? Posso colocar um divertido. Eu só uso esse tipo de fonte aqui quando é alguma coisa mais, digamos assim, informal, né? Por exemplo, se for uma prova mesmo, um questionário, eu uso o básico mesmo, tá? Então, vou deixar nesse aqui. Vou fechar. Vamos para a próxima. Visualizar, eu já mostrei esse recurso. Só ver aqui como é que está no geral. Configurações. Vamos agora na parte de configurações. Configurações, eu diria que essa daqui é a parte mais importante desse menu superior aqui, dessa barra superior. Vamos em configurações, vou explorar aqui um por um para vocês, tá? Bem detalhado. A primeira opçãozinha aqui, na guia aqui geral, coletar endereços de e-mails e recibos de respostas. Se você marcar isso aqui, você vai coletar todos os e-mails, né, das respostas dos alunos, tá bom? Eu costumo utilizar isso aqui, tá? Pelo menos coletar endereços de e-mails. Recibo de resposta, só às vezes eu marco, né? Seria o aluno receber um comprovante de que ele entregou a resposta dele. Só se a pessoa pedir, né? Só se ele pedir, ou sempre. Você pode optar por isso aqui ou não. Ultimamente, eu tenho até deixado desmarcado isso aqui, porque às vezes o aluno tem problema para acessar, ele não consegue acessar lá porque, sei lá, o e-mail dele lá não está dando certo, ele não está conseguindo logar. Pronto, eu lembrei, o caso que aconteceu foi isso aí. O aluno não conseguia logar com o e-mail dele lá no Google Chrome no celular. Não conseguia de jeito nenhum, então por isso ele não conseguia preencher o formulário. O problema de deixar desmarcado é porque a pessoa pode responder várias vezes. Se ele quiser, ele pode responder uma, depois ir lá e acessar e responder de novo desse jeito, tá? Então, se for uma prova, um teste, um questionário ou alguma coisa que você realmente precise que aquela pessoa responda só uma vez, então marque coleta de endereços de e-mails, tá? No caso, ele pode até responder de novo, mas é utilizando outro e-mail, outro endereço de e-mail, tá bom? E você vai ver lá todos os e-mails que responderam. É necessário fazer login? Vamos lá. Aqui, como eu estou usando o e-mail da Seduc Ceará para criar isso aqui, ele tem essa opção, restringir aos usuários em Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Eu não costumo utilizar essa opção aqui, tá? Por quê? Porque o aluno só vai responder se ele estiver utilizando o e-mail da Seduc. Tá? O e-mail institucional dele. E como eu já falei, muitos alunos não utilizam no Google Chrome. Só pelo fato dele estar com o e-mail lá no Google Sala de Aula ou no Google Meet não significa que já está logado no Google Chrome. Tá? Não significa isso. Então, pode dar problema para ele, ele não vai conseguir preencher e vai dar estresse para mim.
Tá? Então, eu não marco isso aqui, que é para deixar ele responder com qualquer e-mail que ele tenha. Tá bom? Se eu clicar em limitar a uma resposta, então ele vai precisar fazer login em alguma conta de e-mail. Tá? Então, eu costumo deixar isso aqui marcado. Os participantes podem editar após envio. Não precisa explicar muito isso aqui não, né? Editar envio, depois de marcar, ele pode voltar lá e editar as respostas dele. Eu não costumo marcar se for uma prova, uma avaliação. Enviou a primeira vez, já era. Se for qualquer outro tipo de formulário, eu deixo, tá? Ver gráfico de sumário de resposta de texto, ele vai ver um gráfico lá no final, mostrando as respostas de outros também. Tá? O que os outros responderam? Como é que tá? Tipo assim, eu marquei essa opção aqui, lá no final vai aparecer no gráfico que tantas pessoas marcaram igual a mim ou marcaram uma alternativa diferente. Basicamente isso aí. Vamos aqui outra opção, o tamanho máximo de todos os arquivos enviados por upload, 1 GB, né? Esse meu formulário tem lá pedindo para enviar arquivos. Vamos na outra opção aqui, apresentação. Mostrar a barra de progresso, vai aparecer uma barrinha lá para ele ter noção se ele está perto ou longe de terminar aquele formulário. Tá? Embaralhar a ordem das perguntas. Muito cuidado com isso aqui. Ele vai embaralhar a ordem dessas perguntas aqui lá em cada seção. Tá? Ele não vai embaralhar a seção e ele também não vai embaralhar as alternativas. Ele vai embaralhar somente a ordem das questões. Se for do seu interesse, você faz. Se não, deixa isso aqui desmarcado, tá bom? Se, por exemplo, você estiver utilizando um texto para responder a questão 1, 2 e 3, você não pode marcar isso aqui. Porque a questão 1, 2 e 3 vai sair da sequência e vai ficar bagunçado. O aluno não vai saber que aquela imagem é referente àquela questão. A não ser que você coloque a imagem em cada uma das questões ligadas, né? Por sinal, foi uma coisa que eu esqueci de mostrar. Vou voltar aqui agora, tá? Na questão, que é aqui. Tenho aqui uma questão, eu posso adicionar uma imagem a essa questão. Posso adicionar uma imagem solta lá, livre de qualquer questão, mas eu posso também adicionar uma imagem, deixa eu escolher aqui, essa imagem aqui. Posso adicionar essa imagem só para essa questão aqui, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Pronto. Então, o aluno vai ver essa imagem e vai responder essa questão. É diferente dessas outras aqui, ó, que ela ficou separada da questão. Ele não precisa me responder nada aqui. Nesse caso aqui, sim, ele precisa analisar essa imagem e responder alguma coisa aqui, tá bom? Vamos voltar para as configurações. Estava aqui, apresentação, barra de progresso, embaralhar questões eu não costumo fazer, mostrar link para enviar outra resposta. No caso, ele vai mostrar um link para você responder alguma outra coisa, tá bom? Vou deixar desmarcado, eu gosto de deixar a barra de progresso. Mensagem de confirmação, ele já vai dar essa resposta aqui que está bem escurinha, automaticamente, mas você pode configurar a sua própria resposta. Por exemplo, obrigado por responder ao questionário. Aí eu costumo colocar assim lá no final, então, seu formulário foi entregue com sucesso, suas respostas foram entregues com sucesso, qualquer coisa assim. Aí lá no final eu gosto de colocar assim, quando eu envio a atividade lá no Classroom, eu faço desse jeito. Agora marque essa atividade no Classroom como concluída. Isso aí é coisa minha, tá, pessoal? Porque o aluno vai lá e marca como concluída, beleza, eu já sei quantos alunos responderam daquela turma, sem nem precisar abrir o formulário. Vamos na próxima. Testes. Lembra aquilo que eu já falei lá no início? Criar teste, eu não preciso, isso aqui é um teste. Se eu desmarcar isso aqui, ó, no caso aqui vai bagunçar tudo, porque ele vai tirar todas aquelas pontuações que eu já fiz, tá bom? É um teste que eu estou fazendo, é um questionário que tem pontuação para o aluno, então deixo marcado isso aqui. Essa opção aqui não é para a gente, é só para quem usa Chromebooks. Liberar nota, o que eu tenho aqui? Imediatamente após o envio, ele já vai receber a nota logo em seguida. Ou posteriormente, depois da revisão manual. Lembra que algumas questões lá eu teria que analisar e dizer se ele ganhou um ponto ou não. Pode ter, por exemplo, uma questão lá que eu tenho que analisar a resposta dele, um parágrafo que ele escreveu, né?
e analisar a resposta dele atribui uma pontuação. Então, eu posso escolher essa opção aqui. No caso, ativa automaticamente a coleta de e-mails, porque ele vai ter que ter um e-mail para enviar a resposta de volta, né? O resultado dele. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, é isso, ele vai ver as perguntas que ele errou. Perguntas corretas, as que ele acertou. E valores, vai ver os valores das questões, tá? Se eu desmarcar aqui, ele não vai ver nada, vai ficar às cegas, tá bom? Se for só um questionário simples mesmo, atividade semanal, eu costumo deixar tudo mesmo aqui, marcado, tá? Ele vai ver tudo. Ou o máximo que eu vou desmarcar é as respostas corretas. Ele vai ver só o que ele errou, tá bom? Se for uma prova mesmo, teste, aí não, deixo tudo desmarcado, eu deixo somente valores para ele saber o quanto que vale aquela questão, só isso, tá? Porque aqui, quando ele recebe esse resultado aqui, o que ele acertou, o que ele errou, vai ficar mais fácil dele passar lá para o colega que vai fazer o teste depois. Então, fica a seu critério, tá bom? Vamos salvar. Ok, terminamos configurações, agora vamos aqui em enviar. Vamos lá, explorar essa opção. Enviar, eu posso, nessa guia aqui, enviar via e-mail. Posso colocar aqui os e-mails dos alunos diretamente ou os professores para quem eu quero enviar esse formulário. Eu costumo ter uma lista, né, dos alunos, então posso enviar para aquela turma especificamente, certo? O assunto, posso incluir essa opção aqui, ó. Deixa eu colocar só um e-mail aqui para aparecer. Eu posso incluir a opção para incluir um formulário no e-mail e não está aparecendo aqui, eu não sei porquê. Realmente era para aparecer aqui a opção para acender, né, incluir formulário no e-mail, para já ter o link do formulário no e-mail, não sei porque não está aparecendo, sinceramente. Aqui, link, né? Tenho aqui esse link já, eu gosto de clicar aqui em URL curto para diminuir esse link aqui, copiar, e aí o que eu faço? Vou lá no grupo de sala do aluno, no grupo da escola, se é um formulário para os professores, e eu colo esse link lá e a pessoa já pode ir lá diretamente e fazer isso, tá bom? Eu também posso copiar esse link, quando eu venho aqui no Google Sala de Aula, adicionar, puxar para cá, adicionar link, colar aqui esse link e o Google Sala de Aula vai puxar esse formulário aqui, tá bom? Em que situação daria para utilizar isso aí? Se eu, por exemplo, criei esse formulário fora e depois eu quero anexar esse formulário lá no Google Sala de Aula, posso fazer isso, tá bom? Simplesmente assim. Posso também já compartilhar diretamente aqui no Facebook ou no Twitter, né? Tem essa outra opçãozinha aqui também, que é incorporar HTML. Veja lá, não é possível incorporar esse formulário porque ele tem perguntas com upload de arquivos. Então, uma coisinha que eu acabei de descobrir, quando você faz lá, coloca pergunta com upload de arquivos, você não pode incorporar isso aqui. O que seria incorporar? Ele iria gerar para mim aqui um códigozinho, tá? Que eu posso incorporar, por exemplo, numa página de internet. Digamos que você tem um questionário que você quer colocar lá na página, no site oficial da sua escola, tá? Então, lá no site, lá você tem a opção de incorporação. Então, você pega esse códigozinho, você clica lá em incorporar e no site, no próprio site já vai aparecer esse formulário, tá? Ele não vai ter que clicar num link, abrir o formulário lá no Google Chrome ou no navegador que ele quiser e preencher o formulário. Não, ele já preenche o formulário no site, diretamente no site. Tá? Bem legal esse recursozinho aqui de incorporação. Agora eu não vou falar sobre incorporação hoje, mas é só para dizer que você pode fazer isso, tá bom? Dá esse recurso. E não é difícil, pessoal, não é bicho de 7 cabeças não, tá bom? Vamos fechar isso aqui. Vamos agora aos 3 pontinhos aqui, no mais, né? Desfazer uma ação, fazer uma cópia desse formulário. O que eu costumo fazer? Eu trabalho em parceria com outro colega, às vezes ele faz alguma coisa, passa para mim e eu passo para ele. Então, eu posso criar uma cópia desse formulário e mandar para ele o link, para que ele possa lá adicionar lá no Google Sala de Aula dele para as turmas dele, tá? Para não ficar misturado, digamos que eu dou aula primeiro A, B, C, D e ele dá ao restante dos primeiros anos. Então,
ficam formulários separados. Ele vai lidar com os dados dele, eu vou lidar com os meus dados. Ele pode pegar esse formulário depois e ele escolher as questões que ele quer. Dizer, não, não quero essa não, apaga. Tá? Porque se eu deixar o mesmo, o que ele fizer lá vai alterar no meu. Tá? Então, eu não quero isso. O que eu vou fazer? Criar uma cópia, escolho aqui para onde eu vou salvar, escolho o nome, tá? E clico em OK. Boto um nome diferente aqui, cópia, tal, para fulano de tal. Venho aqui, né, e boto na pasta que eu queiro. Posso criar uma nova pasta, qualquer coisa do tipo, tá bom? E salvar essa cópia, ok? E aí, para outra pessoa ter o acesso, a gente tem que adicionar ele lá nos editores, nos administradores desse formulário. Eu vou já mostrar como. Vamos aqui as outras opções. Mover para lixeira, eu vou apagar o meu formulário. Então, Deus o livre fazer isso agora. Gerar link preenchido automaticamente, olha, ele já vai me gerar aqui, ó, um link para eu responder o formulário aqui na hora, tá? Pronto de preenchimento. Venho aqui de novo, imprimir, tá? Ele vai aparecer um formuláriozinho aqui, mas com muitos espaços, muitas brechas. Dá para preencher, dá para imprimir direto? Dá, mas vai tomar muita folha, né? Porque não dá para configurar bonitinho, não. Vamos lá na próxima opção. Adicionar colaboradores. Isso aqui é aquela opção que eu falei. Eu posso colocar pessoas para me ajudar com esse formulário, pessoas para editar junto comigo, pessoas para visualizar o resultado junto comigo. Vou colocar, deixa eu ver aqui, eu vou colocar o meu e-mail mesmo, vou colocar nenhum desses aí não. Meu e-mail pessoal, aqui, tá? Posso colocar aqui uma mensagenzinha qualquer, tá bom? E escolher aqui, ó, não está aparecendo. Só tem o editor. Geralmente aparece aqui mais outras opções, como só o leitor. Então, ele só visualiza, mas ele não edita nada, ele não muda nada. Geralmente aparece isso aqui, foi somente como editor. Está dizendo aqui que essa pessoa não faz parte dessa instituição, né? No caso a Seduc, compartilhar mesmo assim. Então, aqui, olha, esse formulário, adicionar colaboradores, essa pessoa já está junto comigo, certo? Já está fazendo junto comigo. Sim, agora apareceu a opçãozinha aqui, ó. Esse e-mail aqui, eu posso, se quiser, tornar até o proprietário desse formulário. Caso a pessoa vai ser o dono, eu vou ser apenas um editor. Eu posso excluir essa pessoa, tá bom? Aqui nessas outras opções aqui, seria o acesso, se ele vai ser restrito somente a pessoas dessa instituição aqui, ou qualquer pessoa com o link pode acessar esse formulário, tá? Pode ser, se você precisa compartilhar esse link aí para outros colegas, pode usar essa opção também. Agora, com cuidado, né, para o link de repente não vazar aí para outras pessoas. Por isso que a melhor alternativa mesmo é essa daqui, de você deixar restrito, né, pessoas adicionadas. Então, somente quem foi adicionado nessa lista aqui, pessoas que foram adicionadas aqui, vão poder editar ou visualizar os resultados deste formulário. Detalhe, a pessoa lá tem que entrar com esse e-mail. Às vezes acontece da pessoa entrar com outro e-mail, né? Não aquele que você adicionou lá. Ele pega o link e inicia lá, né? Clica lá no link, vai para o navegador, mas o navegador dele está com outro e-mail. Então, não dá certo. Ele tem que mudar o e-mail dele. Tá bom? Deixe-me ver se tem mais alguma opção. Esse editor de script eu não lido com isso. Isso aqui é mais para quem faz programação mesmo. As preferências, ele vai basicamente para uma preferência geral do formulário. Coletar endereço de e-mail, então ele vai ficar pré-programado para isso aí. Tornar perguntas obrigatórias. Se aqui tiver marcado, sempre que eu criar uma nova questão, ele já vai escolher isso aqui, marcar como obrigatória. E valor base, o valor, digamos, padrão da pontuação é 1. Se eu colocar 2 aqui, toda vez que eu crio uma questão, ele já vai dar 2 automaticamente, ok? Agora só falta uma coisinha, que é a coleta de respostas, né? Como é que eu vou visualizar essas respostas? Só que antes eu vou fazer um testezinho aqui, né? Para ver como é que ficou. Vamos lá. Eu vou aqui visualizar, né? Para abrir aqui o
o modo de preenchimento, né, das respostas aqui, tá? Um detalhezinho aqui que eu já vou falar para vocês. Quando você abre, por exemplo, o formulário através de um link, alguma coisa assim, né, às vezes ele abre no modo de preenchimento, não abre lá nas questõezinhas lá para editar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui no lápis, na edição, tá? Quando eu clico aqui, então ele vai abrir o modo de edição, aquele em que você pode alterar as questões, tá? Já vi gente se enganchando com isso, porque clicou no link e abriu somente para preencher o formulário e não para editar o formulário. Então é só isso, pessoal, só clicar naquele lápisinho, tá bom? Vamos lá de novo. Vou colocar aqui identificação, nome completo, vou botar só o primeiro e segundo, tá bom? Júnior Rabelo, vou escolher aqui primeiro ano, data de aplicação 15 de março de 2021, data de hoje, o horário estou fazendo às 21h29, clicar em próximo, veja aqui a barrazinha de progresso, tá? Questões, então vai dar aqui, se eu quiser assistir o vídeo, ele vai abrir aqui outro vídeo e tal, olhando a imagem, vou marcar, manga é uma fruta, veja que eu já consigo visualizar aqui a pontuação, vou marcar aqui as 3 respostas, vou marcar só 2 para a gente ver lá depois como é que aparece, tá bom? Escolher uma opção, uma fruta, outra imagem, 4 questões falam sobre a manga, é uma delícia, ponto. Uma coisinha que eu não falei sobre esse tipo de questão aqui, questão, por exemplo, que a gente escolhe lá, deixa eu voltar aqui, essa daqui. De repente eu posso ter uma questão que a resposta é curta, tá bom? Curtinha. E talvez eu queira colocar aqui, marcar a resposta correta. Sei lá, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Inventei aqui agora. Só, galera, que é muito complicado a gente dar aqui uma resposta correta, certo? Aqui, adicionar uma resposta correta. Colocar aqui Pedro Álvares Cabral. Por quê? O sistema lá do Google Formulário ele vai reconhecer cada caractere. Então, se o aluno ele responder qualquer caractere diferente do que você colocou aqui, vai reconhecer como errado a resposta do aluno. Tá? Por exemplo, se você colocou Pedro Álvares Cabral, ponto. Se o aluno não colocar o ponto, está errado. Se você colocar Pedro Álvares Cabral com as iniciais maiúsculas e o aluno não colocar a inicial maiúscula, vai dar errado. Tá? Então, infelizmente, essa parte é muito falha. Eu acho falha. Poderia dar, digamos assim, uma margem, né? Ou uma opção, diferenciar pontos, qualquer coisa. Não tem. Por isso que eu nem utilizo. E as vezes que eu utilizei, eu tive que marcar, por exemplo, 4 respostas. A resposta era somente uma palavra correta, só uma palavrinha. Então, eu colocava a primeira palavra, toda minúscula com ponto, toda minúscula sem ponto, maiúscula, né, com a inicial maiúscula com ponto, inicial maiúscula sem ponto, porque aí qualquer uma daquelas, aqui, qualquer uma daquelas iria dar, né, uma resposta correta para o aluno. Mas se o aluno colocar qualquer coisa fora daquilo, já era. Então, ele não vai reconhecer como resposta correta, tá bom? Então, voltando aqui ao formulário. Delícia. Eita, precisa ter no mínimo 30 caracteres. Vamos encher aqui de caracteres. Pronto, passou. Acho que já deu. Vamos para a próxima, adicionar um arquivo do meu Drive. Aliás, upload. Vamos puxar aqui qualquer coisa aqui. Vamos puxar isso aqui. Fazer upload. Vamos marcar aqui, eu vou marcar tudo aleatório, tá? Quero nem saber. Veja que ele só marca um, não marca 2. Já nessa, eu posso marcar mais do que uma, tá bom? Lembra aquela lá, o quanto você gosta de banana? Eu amo. Aliás, eu fiz isso aqui o contrário, né? File aí, done. No caso aqui, seria 1 para odeio. Né? Odeio com todas as minhas forças e o 10 seria para amo de paixão. Geralmente é assim que a gente faz, né? Então, como eu fiz aqui o contrário, eu vou marcar 1, tá? Que seria amo de paixão, seguindo aqui essa linha aqui do formulário. Ok? Próximo.
Detalhe. Como eu coloquei aqui mais de uma sessão, eu deveria ter marcado aqui também o que fazer depois que você terminar essa sessão. Mais uma falha, vamos lá. Realmente é porque é muita coisa, tá, pessoal? Muita informação para você lembrar aqui. Então, terminou o primeiro, essa primeira sessão, vem aqui. O que fazer aqui após a sessão 2? O que você vai fazer? Do jeito que eu deixei lá, o que acontecia? O aluno ia para a questão do segundo ano. Só que eu não quero isso, eu quero que ele encerre, não é? Então, eu vou na opção enviar formulário, tá? Ainda bem que eu fiz o teste e até recomendo, façam o teste, preencham o formulário inteiro, busquem erros nos seus formulários, tá? Às vezes eu faço o formulário e eu envio só para 1 ou 2 alunos, aqueles alunos, né, que são mais interessados, mais dedicados, façam isso aí, vejam se vocês acham algum erro. Aí às vezes mandam, professor, a questão tal está errada, a questão tal não está marcando, a questão tal assim. Então eles me dão um feedback legal, ok? Então recomendo isso. No caso aqui agora, quando terminar lá aqui, clicar em próximo, aí sim vai dar enviar formulário, ok? Então, teste falho aqui. Beleza, mas pelo menos já deu para ensinar essa parte. Eu teria que fazer a próxima aqui também, né? O que faz aqui depois dessa? Enviar formulário. E nessa última já deve ter já marcado enviar formulário. Na última aqui vai ser enviar formulário de todo jeito. Então, pronto. Agora vamos para a parte de coleta. Coleta de informações. Eu já tenho aqui, olha, em cima, perguntas e respostas. Eu não tenho nenhuma resposta, então vou ter que pegar um outro formulário lá. Pronto, vou escolher esse daqui. Questionário de acompanhamento ao aluno, condições de acesso e interação. Beleza, fiz esse formuláriozinho aqui para os alunos, né? Tem todas as turmas aqui. Então, eu venho aqui em respostas, tá? E aqui eu tenho, vamos lá, as opções aqui. Um resumo, é um geral. Tenho aqui a quantidade de respostas, tem os nomes dos alunos que responderam. Aqui, eu começo a ver os gráficos aqui, a turma, né? As turmas que mais marcaram. As respostas, quando eu coloco aqui, eu tenho a contagem em cima, né? De cada uma das respostas com gráficos. Isso aqui, análise de gráfico matemática, né? Perguntas, eu posso aqui pegar pergunta por pergunta, tipo, a primeira pergunta era o nome completo. Então, nessa daqui eu vou ver só nomes. Posso vir aqui nessa daqui. Qual tipo de conexão à internet você possui? Então, eu vou ver que essa opção aqui, tive 3 de 8, 4, 3, aliás, a pergunta 3 de 8, né? 4 respostas essa configuração aqui, plano de dados e uso do vizinho ou amigo. 5 respostas, então tem um resumo de cada uma dessas aqui. Vamos à próxima. No individual, eu posso olhar formulário a formulário, resposta a resposta que eu quiser, tá? E aqui vai ter o nome do aluno, turma, tudo bem direitinho, tá bom? Para eu olhar os dados de cada um. Posso imprimir também esse formulário. Aqui, aceitando respostas. No caso, ele está marcado como sim, então ainda tá aceitando. Se eu desmarcar aqui, pronto, o aluno não vai mais conseguir enviar a resposta, mas eu vou deixar aqui como marcado. Deixa eu ver. Opções de desvincular formulário, eu não sei realmente o que é isso. Fazer download da resposta CSV, esse aqui é um formatozinho que a gente pega lá no Excel. Não recomendo utilizar isso aqui, dá um trabalhinho para pegar, tá? O melhor mesmo é você vir aqui, em visualizar as respostas no formulário, nesse íconezinho verde. Quando você clica aqui, ele vai perguntar lá, né, se você quer criar uma nova planilha. Para mim não perguntou porque eu já fiz antes. E ele já me dá aqui as respostas, todas elas, tá? Aqui eu posso utilizar esses dados aqui, eu posso filtrar, se eu quiser, por exemplo, olhar por turma. Eu venho, boto aqui em cima, já aparece essa setinha. Quando eu clico aqui na setinha, dessas opções, eu coloco classificar a página de A a Z. Pronto, então eu tenho aqui só respostas do primeiro A, do primeiro B, C e por aí vai, tá bom? Posso filtrar por nome, em ordem alfabética, qualquer um desses aqui eu posso filtrar, tá bom? Posso compartilhar essa planilha com outros colegas para que eles possam visualizar esses resultados. Posso baixar, posso imprimir. Então, aqui é outro campo já, né? Que já estamos no
Google Planilhas ou Google Sheets. Não vou entrar muito nisso aqui, mas só para vocês saberem que vocês podem, né, utilizar todos esses dados, podem coletar todos esses dados aqui. Então, se for um questionário, por exemplo, vai aparecer lá as respostas. Deixa eu ver se eu acho algum outro meu aqui. Um de atividade, para mostrar como eu visualizo as respostas. Respostas. Às vezes não está aparecendo isso aqui, a resposta, porque está no modo de preenchimento. Tem que vir lá no lápis, clicar para entrar no modo de edição. Tá? E você só vai poder fazer isso se você for um dos editores desse formulário. Esse aqui eu só tenho 4 respostas, vamos aqui, porque está por turma, né? Só o terceiro ano A, B, C, D e E. No caso aqui, todas as respostas foram do terceiro C. Tenho aqui os gráficozinhos, vou para a planilha. Aqui, ó, criar uma nova planilha? Sim, vou criar uma nova planilha. E ele vai me dar aqui a pontuação, né, lá desse questionário e cada uma das respostas. Tá? Cada uma das respostas que esses alunos marcaram. Tá bom? No nosso formulário aqui, ó, a gente vê, esse formulário está valendo 69 pontos. O total dele. Tá? Lembra que está o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Ok? Tudo junto lá. Espero que esse formulário ajude bastante aí você, tá? Não esqueça de compartilhar com seus amigos, compartilhar no Facebook, onde você quiser aí, tá? E também dá o likezinho lá, se inscreva no canal para que você possa acompanhar os outros vídeos. Eu vou começar agora a fazer mais alguns vídeos sobre esses aplicativos aí da Google, né? E também outras coisas. E logo em breve também vídeos sobre inglês mesmo, aulas de inglês, sobre alguns assuntos aí de inglês que eu quero passar para vocês, tá bom? Agradeço a atenção, agradeço aí o apoio de vocês, né, em curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ok? Um abração, fiquem com Deus.